No tocante ao bem público, é correto afirmar que a alienação de bens imóveis, como regra, depende de autorização legislativa, de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Perfeito, né? A afetação de bem a uso comum depende de avaliação prévia. Você vai afetar um bem de uso comum, avaliação prévia, assim como autorização legislativa ou decreto? B. Errada. Afetar é dar destinação pública a um bem dominical. A afetação não depende de lei ou ato administrativo específico, sendo que a simples utilização do bem com a finalidade pública já confere ao bem a qualidade de bem afetado. C. A alienação pode decorrer de retrocessão, retomada do bem do particular para a administração, que não se confunde com concessão de uso, porque forma de alienação, hoje admitida apenas nas terras devolutas da União, dos Estados e do Distrito Federal. C. Errada. A retrocessão é a retomada do bem desapropriado porque o ente estatal promoveu a desapropriação. O ente estatal que promoveu a desapropriação não deu a ele qualquer finalidade pública. Então, a retrocessão é a retomada do bem desapropriado, porque o ente estatal que promoveu a desapropriação não deu a ele qualquer finalidade. Então, ele faz a retrocessão e pega de volta. A retrocessão não é isso que está escrito aqui. Alienação não tem nada a ver com retrocessão, tá? Afetação e desafetação de qualquer bem sempre depende de lei? D. Errada. Afetar é dar destinação pública a um bem dominical. Isso é afetar. E desafetar é suprimir a destinação do bem que estava atrelada de alguma forma ao interesse público. Então, afetar é dar destinação pública específica ao bem dominical e desafetar é suprimir a destinação do bem que estava atrelada de alguma forma ao interesse público. A afetação não depende de lei ou ato administrativo específico, sendo que a simples utilização do bem com finalidade pública já confere ao bem a qualidade de bem afetado. Por seu turno, a desafetação. Por seu turno, a desafetação de bem depende de lei específica. Para você afetar, é só você dar uma utilidade ou começar a utilizar, mas para desafetar, há necessidade sim de uma lei específica ou manifestação do poder público mediante ato administrativo expresso. Isso é muito importante que você memorize. Quer que repita? Vamos ver a letra D. Afetação e desafetação sempre depende de lei? Não. Somente a desafetação depende de lei. A afetação não depende de lei. A afetação não depende de lei, sendo que a simples utilização do bem com a finalidade pública já confere ao bem a qualidade de bem afetado. Por seu turno, a desafetação do bem depende, para você tirar a finalidade dele específica, você precisa de uma lei ou de uma manifestação do poder público mediante um ato administrativo expresso. E letra E. A alienação pode decorrer de concessão de domínio, que ocorre sempre que a administração não mais necessita do bem e o particular o aceita em retorno. Errada. Os bens públicos podem ser alienados mediante doação, permuta, dação em pagamento, concessão de domínio, investidura, incorporação, retrocessão e legitimação de posse. A concessão de domínio está prevista no artigo 188, parágrafo 1º da Constituição Federal e consiste na transferência por uma entidade pública de bem público para um particular. O que é concessão de domínio? É a entidade pública transferir para o particular. Transferir para o particular. Olha só, é possível então o particular ficar com alguma coisa? Achei que o particular só se ferrava. Não. Existe a concessão de domínio do artigo 188, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos abrir? O artigo 188, parágrafo 1º da Constituição Federal está sendo muito legal com as pessoas, porque ele permite que a pessoa fique com o bem por um pouco, né? Chama-se concessão de domínio. Artigo 188, pintar de rosa. Artigo 188, parágrafo 1º. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Parágrafo 1º. A alienação à concessão.
a qualquer título, de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Calma. A alienação ou concessão a qualquer título de terras públicas com área superior a 2.500 hectares a pessoa física ou jurídica, ainda com interposta pessoa, 2.500 hectares, depende de prévia aprovação do Congresso, exceto o disposto nesse parágrafo, as alienações e concessões de terras públicas para fim de reforma agrária. Pera aí, a concessão de domínio está prevista nesse artigo da Constituição. Consiste na transferência por uma entidade pública de bem público ao particular de forma gratuita ou onerosa, desde que haja autorização, do Congresso Nacional. Anuência do Congresso Nacional. E a área seja superior a 2.500 hectares. Os bens públicos podem ser alienados mediante doação, permuta, dação em pagamento, concessão de domínio público, investidura, incorporação. O candidato alinha quando é que os bens públicos podem ser alienados? Desde que eles estejam desafetados, seja, tratando-se de bens dominicais, podem ser alienados mediante doação, permuta, dação em pagamento, concessão de domínio, investidura, incorporação, retrocessão e legitimação de posse. Fazer um vídeo apenas explicando o que é cada um desses, tá? Não agora, mas assim que você estiver animada. Então, aí está errada, porque está falando assim, a alienação pode decorrer de concessão de domínio, que ocorre sempre que a administração não mais necessita do bem. Isso não é concessão de domínio. Concessão de domínio ocorre quando a entidade pública transfere o bem público ao particular de forma gratuita ou onerosa, desde que haja autorização do Congresso Nacional e se trate de área superior a 2.500 hectares. Bem interessante, você nem sabia quais eram as formas de alienação.